Hoje eu vou gravar duas regressões, são uma das que eu acho mais legais, até para ficar como um relato para mim mesma, porque quando eu fazia o tratamento eu acabei não negligenciando isso como um material de estudo posterior, então eu não fiz as, os relatos na época, né? Essas são duas regressões que eu acessei mais de uma vez e já deve ter mais de 5 anos esses acessos. Eles foram na época assim que eu comecei a fazer o tratamento. Eu até tenho outro vídeo gravado explicando como é que foi, como é que eu sentia, por que eu comecei a fazer, né? Eu vou aproveitar para mostrar para vocês também que eu tô empolgada, que eu ganhei no curso da Francis, né? Ganhei assim, foi um sorteio. Eu acho que ela tem mais de 1.000 alunos e foram sorteados 100. Aí eu ganhei. Eles são nos sólidos platônicos. Aí ela vai. Aí ao longo do curso, que eu te começo essa semana, ela vai explicando como que usa. Aí eu vou ver se eu compartilho lá no Instagram. Eu tenho um pouquinho de dificuldade assim com questão e tal. Mas eu vou ver se lá no Instagram eu compartilho com vocês conforme eu for aprendendo, se eu achar legal. Mas vamos lá. Então, uma dessas vidas era uma existência no Egito. Eu acessei ela mais de uma vez, então eu não sei se parte dela seria outra vida lá, mas imagino que possa ser a mesma. Então, mas para mim ela é um pouco confusa. Eu não acessei muita coisa do Egito. Para ter uma ideia, eu fiz o tratamento por 4 anos, então foram muitas vidas que eu acessei. Teve até uma vez que é muito, muito, muito atípico, que eu fiquei 5 horas narrando vidas e vidas e vidas passadas assim. Então, já me lembrei um monte. Eu não tenho lembrança de tudo, muito provavelmente. Não tenho registro, porque eu não gravava na época. Eu até tenho alguns gravados, depois eu quero ouvir para ver se é algo que eu lembro ou não, até para testar essa questão de memória, que é muito importante no estudo de vidas passadas e também até de projeção astral também. Eu falo que eu sou inimiga do esquecimento. Eu respeito o esquecimento, eu entendo que tem coisas que a gente não deve lembrar ou não é o momento de lembrar, mas eu trabalho os meus sentimentos, o meu entendimento das coisas, para que cada vez mais essa memória se amplie e eu possa acessar cada vez mais para encontrar quem realmente sou. Quando a gente vê que a gente viveu inúmeras, inúmeras, inúmeras existências de tantas formas, em tantos países, tantos corpos, tantas situações, não só de vida física, mas também de vida extrafísica, né, no plano astral, quando a gente... depois eu acho que eu vou ter que explicar isso para quem não tenha muito conhecimento a respeito de vidas passadas, para entender alguns termos, né, que tipo, eu já estudo há tantos anos que de repente para mim pode ser simples, mas para quem está entendendo pode não ser, mas não se preocupe caso não entenda algum detalhe, alguma palavra, né? No contexto isso vai acabar ficando mais claro. Esqueci que ponto que eu queria chegar, mas vamos começar. A lembrança inicia, parecia algo subterrâneo e era um local de preparo de corpos para mumificar, alguma coisa assim. Eu tinha, só que então é breve. Essa lembrança nesse momento é breve. Agora eu me lembrei também que em certo momento eu tive a lembrança de, tipo, quando a gente acessa a regressão, a gente fica deitado, a gente fica acordado, né? Só que eu sentia que meu corpo tava assim, ó. Só que eu percebi o quê? Que eu já tinha morrido e que eles estavam preparando, tipo, o corpo eles viravam para passar as faixas, ou uma sensação, não sei. Porque às vezes a gente fica muito ligado ao corpo físico, né? Então eu tenho essa breve
ela é sutil, ela a lembrança não é algo muito claro, não dá para dar detalhe. Aí a lembrança, nessa situação, a lembrança vai ficando mais forte conforme eu me lembro do pós-vida. Então, morri. Em outra ocasião, eu só acessei assim que no dia da minha morte eu sentia dor na região do estômago e eu estava procurando o Claudio Honor, que era o terapeuta na época. Foi a segunda vez que eu o reconheci. Não sei se eu morri por ali no caminho, o que aconteceu. Eu sei que eu queria ali conversar com ele no último dia da minha vida e não foi possível. Então, aí depois da lembrança, eu já estou em espírito nas câmaras mortuárias com um sentimento muito, muito, muito ruim. Então, eu entendi que eu tinha uma posição social confortável, algo. Assim, eu não sei detalhes, né? Eu sei que era algo, talvez que tinha posses ou que não. Não sei, mas enfim. Eu troquei isso, uma vida mais confortável, algo mais socialmente até mais aceito, para cuidar do pós-morte, porque lá no Egito, como cultura, a gente entende que era muito importante. Só que quando eu morri, eu percebi que aquilo que eu tinha dedicado a minha vida, que eu abri mão de uma certa situação, não era bem como assim vendiam pra gente, né? E eu fiquei ali vagando por um tempo, com um sentimento muito, muito, muito ruim. E não sei se foi muito tempo, é muito interessante, cara, quando eu vou contando, vai vindo mais elementos, fica até complicado de colocar numa linha, numa sequência assim, porque algumas coisas eu tento ignorar, outras me dá vontade de contar, mas às vezes não é o momento. Aí eu não sei como que chegou na, na lembrança, assim, ela já dá um pulo para a cerimônia fúnebre. Aí é realmente a lembrança de regressão que eu tenho mais impressionante, porque a visão era muito clara. Eu, em espírito, passava a mão assim no sarcófago e eu lembro que aqui eu fazia o mesmo, deitada, né? Mas eu fazia o mesmo gesto, porque a sensação que dava era que eu podia sentir ali o metal, o que era madeira. Foi muito, muito claro. Era um azul com um dourado, semelhante aquele azul semelhante a máscara de Tutankhamon. Parece que eram cores comuns, né, no Egito. E eu ficava. Aí foi a primeira vez que eu reconheci o Claudio Honor. Aí eu lembro direitinho de eu falando assim: e Claudio Honor, você tá aqui, atrás de mim. Aí, tipo, ele tinha o. Nossa, eu tenho muita lembrança desse trem, agora tá voltando. Sarcófago, não sei nem como é que chama, ou se era um sarcófago, ou se de repente era só uma caixa bonita, mas tinha os desenhos, né? E eu achava aquilo tão lindo, só que ao mesmo tempo eu ficava imaginando assim, nossa, será que o que eu fiz foi relevante, né? Eu já não estava naquela fase de sofrimento que estava lá nas câmaras. E eu tenho uma visão também de cima. Parecia que era um lugar grande, muito grande, e o povo ficava lá na frente, tipo, um monte de gente, tinha faixa e tal, como se fosse uma festa. Aí eu tenho a lembrança de tá em cima, tipo, muito do alto, e eu tenho a lembrança de estar ali no sarcófago, que também era alto, tipo, a gente tinha uma visão alta
ali das pessoas, mas eu ficava pensando, será que o que eles estão pensando verdadeiramente sobre mim? Será que o meu sacrifício valeu a pena? Será que mesmo não atingindo as expectativas do pós-vida, eu fiz a diferença na vida das pessoas? Tá caindo aqui. Aí foi impressionante, porque eu senti a energia de gratidão, assim, das pessoas. E é, essa parte da lembrança me fez tão bem, sabe? Eu acalmei ali naquela situação, por confirmar isso, né? Nessa fase, eu creio que eu já tinha ido para o plano espiritual, já deveria ter entendido as coisas, né? Então, realmente eu estava bem, não era um pensamento de sofrimento, era mais uma curiosidade, assim, né, de saber o que é a verdade. De repente, quando a gente se sente enganado, digamos assim, a gente também abre a percepção para outras possibilidades. Muitas vezes na vida a gente é criado, em várias vidas, né? Muito condicionado a acreditar só naquela situação, a ficar limitado, né? Então ali eu me abri a outras possibilidades, além do que eu achava que era. Então, de repente, uma característica de um espírito mais teimoso. Tem uma outra lembrança assim também que isso fica um pouco claro. É uma das características, né? E aí deixa eu ver o que mais. Aí parece que levaram o corpo, né, para algum local que parecia uma pedra, assim, eu não vi muito bem, essa parte eu não entendi muito bem. Mas dali eu fiquei em paz e já não continuei acompanhando a cerimônia de despedida, né? E então, só que dali foi muito louco lembrar disso, e não que seja a primeira vez que tenha acontecido. Mas essa parte minha que já estava bem, já tinha mais entendimento, voltou lá para as câmaras, o lugar que eu trabalhava, e resgatou aquele outro aspecto meu, aquela pessoa que ficava lá em sofrimento, e foi como se... Essa parte eu tinha esquecido, gente. Aí ela... Foi como se entrasse em mim e ficasse uma mancha em algum lugar aqui, mas que eu tava, tipo, indo ali, resgatando ela, mas como algo que faz parte de mim, que eu iria ali resgatar e curar depois. Eu tinha esquecido dessa parte, porque para mim a parte que ficou mais evidente, que eu até contei, eu tenho um post no Instagram falando sobre ela, era justamente a parte que eu tava passando a mão, assim, e achando aquilo. Eu gosto muito de cor, né? E achando aquilo incrível, e a sensação também essa foi a lembrança mais vívida assim que eu já tive. Eu sou muito visual, né? Eu tenho os desenhos e tal, então eu sempre tive um pouco de assim, quando eu ia fazer, né, as regressões, de decepção, porque é intuitivo ali, você sabe a história, às vezes a gente tem uma visão ou outra melhor, mas parece que eu queria ver igual a gente vê televisão, igual a gente vê filme. Mas tem outra lembrança também, que eu vou emendar aqui, é rapidinho. Ela era de uma vida em que eu fui cega. Aí eu morri, fui pro plano espiritual, e a parte assim que eu me lembro é que ficava deitada como se fosse as macas, né? Eles estavam ali transmitindo para mim energia. Tava naquele tratamento que a gente faz depois que a gente faz a passagem. E eles estavam, era mais ou menos um telão,
E eu lembro deles me mostrando frutas. Aí eles iam falando assim: ah, esse daqui é tal fruta que você comia, que você gostava. E num carinho ali tão grande, numa energia tão boa. Então, sempre que a gente lembra, principalmente de plano espiritual, a gente fica assim, a gente fica muito bem, porque em toda a vida, não, assim, para a maioria das pessoas, não sei se é regra, né? A gente, às vezes, já morri bem, já fui para lá direto. Em algumas, como foi esse exemplo, né? Fiquei por aqui, tentando, às vezes em sofrimento, tentando entender alguma coisa. Mas aí a gente é sempre resgatado, aí tem esse lugar de aprendizagem, que a gente, se tiver algo no corpo físico, a gente se cura. Aí a gente vai melhorando, vai muitas vezes trabalhando lá. Depois eu vou até trabalhar mais esse material de plano espiritual, porque nas regressões são muito mais comuns as vidas, né? Mas é muito rico o plano espiritual também. Até pra gente tirar essa ideia de que regressão vai ter só lembrança ruim e tal. Não, a gente já teve vida boa também. Tanto no físico, mas no extrafísico. Quando a gente está em colônia é muito legal, é muito diferente. A energia que a gente sente. Aí deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre isso. Então, assim, hoje é dia 20 de janeiro, né? Eu tô organizando como que vai ser fevereiro, né? Me organizando para ver ali as vagas, quantas pessoas que eu consigo atender no presencial. Eu já marquei um trabalho de grupo em Goiânia também. Então, se tiver interesse de passar pelas regressões, lembrando que o intuito, por mais que eu traga aqui como algo curioso, algo legal, né? Algo que. Mas é a parte, né? Uma parte desse trabalho é isso. Mas por que a gente lembra? É pra gente trabalhar, pra gente entender quem que a gente é, pra gente liberar também de repente, por exemplo, né, nesse local lá, se eu de certa forma eu estava em sintonia com essa decepção, com essa energia de decepção lá das câmaras, né? Então, às vezes aqui, alguma situação contraria, me tira do eixo, me tirava do eixo, de repente aquilo que começou lá atrás vem mais forte. Não só porque eu tive a decepção dessa vida, né? Mas eu tive lá de trás também. É como se fosse quando a gente tem um acidente de carro e a gente fica com medo de dirigir e às vezes a gente nem entende por quê, né? Ou alguma coisa de infância, algum acidente que a gente teve com algum inseto e depois a gente passa a vida adulta com receio, com medo daquilo, né? Então, assim como a terapia convencional, né? Na regressão a gente lembra para a gente entender, para a gente superar, para aquela situação parar de comandar a gente sem mesmo que a gente entenda, né? Então, se quiser começar esse trabalho para você entender um propósito de vida, para você entender quem que você é, também é possível melhorar sintomas físicos também, não é só emocional. Então, toda essa comunicação, né, eu estou fazendo, estou contando por enquanto as minhas histórias, né, depois a gente vai ampliar de repente para de outras pessoas, né. Eu não conto as histórias de outras pessoas porque eu não pedi autorização, né, e eu não me sinto à vontade. E também é diferente, por exemplo, eu contar uma história de uma pessoa que narrou para mim e as histórias que eu vivi, que eu sei como que eu acessei, que eu sei o que que eu senti, o que que eu vi, como que foi, né? Então é algo muito mais rico, né? E eu tenho muito
material. Então é isso. E tá no meu propósito de vida, né? E que eu descobri justamente com as regressões. Eu não sei se eu já contei isso, mas pode ser interessante aqui também. Na época que eu fazia o curso, não lembro, eu acho que de repente sim, porque eu fiz o tratamento, aí ali no meio do tratamento o Claudio Honor abriu o curso, aí eu fui fazer o curso, né? E na época eu fazia engenharia civil. Só que quanto mais eu insistia, menos eu gostava daquilo. Só que eu ainda achava que a gente precisa de muito diploma para vencer na vida, que a gente que o único caminho é ali o emprego público, né? Eu já Mas eu sou formada em Química Industrial, eu tenho pós, eu tenho mestrado. Aí, como eu trabalho na Saneago, que é uma empresa de engenharia, eu vi a necessidade de fazer engenharia, mas eu não. Era algo lógico, mas eu não sentia que eu devia fazer aquilo e eu não conseguia deixar, porque tinha insegurança sobre a sobrevivência, né? Isso é muito comum. Então a gente acaba. Eu não estava tomando uma decisão de maneira livre, até que eu tive a lembrança do dia em que o mentor chegou para mim e me convidou a fazer esse trabalho. Aí no plano espiritual, eu comecei trabalhando em mim, foi como aqui, né? E eu me lembro de estar. Pareciam assim, ter andares e eu tinha um quarto, as pessoas vinham me visitar. E quando as pessoas vinham me visitar, eu olhava elas, parece que eu via. Eu começava a ver as situações delas também, era um negócio muito maluco. E aí depois teve um colega também que numa regressão, ele perguntou assim pra mim, falou, você lembra como você trabalhava antes? Eu falei, não, não tenho essa lembrança não. Aí ele contou que eram várias pessoas deitadas ao mesmo tempo e elas estavam ali tendo a lembrança. Aí depois eu chegava e com um papel, levava elas para uma salinha, elas iam anotando. Aí depois eu voltava com elas e a gente conversava sobre o que cada uma tinha anotado. Aí ele falou assim: Nossa, seu método melhorou, porque agora você já anota, a gente não já fala aqui tudo ao mesmo tempo, né? Então eu vi nisso algo que para mim abastece, né? Eu gosto de falar sobre esse assunto. Não é algo fácil, porque as pessoas têm já esse aprendizado de repente não respeitar a opinião do outro, né? São memórias, é um assunto muito diferente para a maioria das pessoas, mas tem muita gente, muita linha de de pesquisa, né? Não só religiosa, porque a gente nunca pode deixar de citar o espiritismo, que estuda muito e divulga essas ideias, né? Mas tem também a conscienciologia, né? Tem também, por exemplo, os pesquisadores, os médicos que estudam a experiência de quase morte. Tem pessoal da projeção astral que geralmente estuda também as vidas passadas, né? Como um elemento de superação, como um elemento de evolução. Então, agora nessa vida eu tive, né, um período, ainda estou nele, porque eu ainda tenho um emprego público, mas experimentando essa outra forma de ter prosperidade, né? E também de daqui a um tempo, né? Nenhuma carreira ela é rápida de se estabelecer. No meu caso até foi, né? Porque logo, eu tinha muito jovem, eu já dei aula na UEG, já passei logo no concurso. Mas enfim, quando, por exemplo, até uma odontóloga aqui da cidade, que ela dá aula em faculdade, dá algumas mentorias, ela estava me dizendo que para um dentista se estabelecer é pelo menos 10 anos, né? Então é um caminho. E é muito interessante que essas lembranças, né? Quando eu ia fazendo
as regressões, os mentores também falavam para mim a forma de comunicação, como que eles se comunicavam comigo, que é muito visual, às vezes eu não consigo entender uma coisa, né, quando eu estou, de repente, em terapia, e eu não consigo expressar alguma coisa, parece que começa a vir por meio de imagens e eu começo a interpretar essas imagens e isso me ajuda bastante. E quando começam a vir essas imagens, assim como eles me falaram lá atrás, eu sei que são eles tentando também me ajudar. Então, um propósito desse trabalho é também me desenvolver, né, a minha evolução, também é auxiliar as pessoas, que é um propósito de vida nosso, qual não ter que encarnar mais, né? A gente ser espírito de luz ou encarnar só quando for o plano de regeneração, em que a gente não vai ter mais todo esse sofrimento, né, que o mundo nos apresenta, né, todos esses medos. Então a gente se prepara para melhorar isso e também a gente faz muito compromisso com as pessoas que a gente amou e de repente com as pessoas que a gente prejudicou e depois a gente entende que a gente pode reverter isso ajudando as pessoas, né, sendo útil como um propósito para essa vida. Então, se você quiser iniciar essa jornada, se quiser deixar para trás esse sentimento de nossa, parece que eu estou fazendo certo, mas nunca tá bom, ou quando você conquista alguma coisa e fala, nossa, ainda não estou feliz, ainda não é isso, ou essa sensação de estar caminhando sem entender a si mesmo, sem entender o que veio fazer aqui, né? Então, eu me vejo muito mais nessa situação antes de começar as regressões, né? Eu não via propósito de vida até eu entender que existe coisas além. Então, hoje eu auxilio as pessoas a entender um pouco mais. Eu ainda não cheguei também no ponto absoluto de verdade. Estou também aprendendo, né? Mas já caminhei demais, já aprendi demais e cada vez mais compartilho essas ideias e firmemente sei que posso auxiliar muito ainda as pessoas para o grupo poder ter cada vez mais vidas melhores, mais úteis, com maiores aprendizados e maior liberdade. Obrigado para quem me ouviu até aqui. Compartilha com quem gosta desses assuntos, porque o que eu tô trazendo aqui ninguém faz igual, até porque é muito genuíno, né? São experiências e realmente tá muito melhor, tanto o Instagram, o YouTube, tá muito melhor do que qualquer expectativa que eu tinha, justamente porque eu me abro também às orientações dos mentores do plano astral até hoje, que são nossos companheiros de jornada. Muito obrigada.